Então, fala, senhores, beleza? Talvez mais um vídeo aí meu pra internet. Talvez não, com certeza. Mais um vídeo pra internet. E agora falar especificamente de mais duas divergências que eu tive dentro da igreja. E é, trazer realmente essa informação, apenas também para completar o vídeo que eu já estava fazendo. Na verdade, acabou se desdobrando em três vídeos e eu já está indo para esse quarto, né? Um outro argumento que eu acabei lembrando agora foi de que criticaram, não, porque algumas pessoas saem sendo sustentadas por aí, né? Como se isso fosse pecado, né? E não, na verdade, se você pegar realmente o ministério cristão, entre outros ministérios, dos apóstolos, principalmente, eles foram sustentados por aí, né? Eventualmente, um dia, de repente, dormiam na casa de um, se alimentavam lá, e isso também com o apóstolo Paulo eventualmente aconteceu, você ministrava em uma igreja, ajudava a construir aquela igreja, como, vamos dizer, na atividade do evangelista, ficavam determinados até que aquela igreja poder, vamos dizer, se autossustentar espiritualmente, discipulava o pessoal, ficava ali. É, inclusive, era eventualmente, claro que ele trabalhava também, mas eventualmente tanto Jesus como os apóstolos e o próprio Paulo acabavam recebendo ajuda para se alimentar, então ele era, vamos dizer, saía por aí se alimentando, não era um problema, inclusive ele fez isso em várias viagens, né? Claro que ele trabalhava, mas mesmo assim, com certeza, ele deve ter recebido de muitas igrejas, ou de algumas igrejas que ele eventualmente passou, ele recebeu alimentos, né? Claro que ele era útil à igreja, mas o justo, o digno é o salário do trabalhador. Então, ele trabalhou, ele eventualmente recebeu doações justas por aquilo que ele fazia e contribuía à igreja. Então, justo que as pessoas contribuíssem a ele, né? Não só em relação ao próprio trabalho dele, mas também, eventualmente, coisas que ele ganhou com a igreja e também os apóstolos junto a Jesus, pelo mesmo motivo, né? Eventualmente, eles saíam por aí sem muita noção com noção de onde eles iriam, mas os apóstolos, talvez Jesus até tivesse, mas os apóstolos não tinham muita noção de como eles seriam sustentados, até porque a Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos por essas coisas, porque se Deus alimenta os passarinhos, por que não alimentaria os seus próprios filhos? Né? E essa é uma palavra de fé de Jesus, para que nós tenhamos confiança nisso e é, realmente dá a impressão de que eventualmente você acaba, vamos dizer, tendo mais um emprego, vamos dizer assim, você acaba sendo sustentado em várias dessas localidades que oferece para você comida como se isso fosse pecado. Não, Jesus na verdade fez isso, né? Ele ia em vários locais e provavelmente se alimentava lá. Claro que ele trabalhava provavelmente mediante a pregação, talvez até usando a sua própria marcenaria, que ele detinha algumas informações sobre isso. Mas não é pecado você ser sustentado das mais variadas formas, vamos dizer assim, e nos mais variados locais. Ao contrário do que alguns poderiam dizer na igreja, né? Ah, sai sendo sustentado por aí como se isso fosse pecado. Né? E é isso, assim, é uma coisa absolutamente lastimável que assim tenha se manifestado. Eu, eventualmente, não gosto muito de alguns conflitos intelectuais, e aqui vou discordar de novo do Nando Moura. Né? Essa primeira que eu falei foi uma divergência da igreja, né? Porque eu acredito que os apóstolos e Jesus eventualmente saíam sendo sustentados por aí. Eu faço praticamente a mesma coisa e já me criticaram por isso. Isso, na minha visão, não é pecado, ao contrário do que dizem maldosamente. Isso faz com que realmente minha fé acabe saindo um pouco abalada. É, esse primeiro ponto. Segundo ponto, no Nando Moura, que ele fala, você lembra que ele deve sair buscando brigas intelectuais por aí. Isso não é verdade. Se eu já não falei sobre isso. Não se deve sair buscando brigas intelectuais, vou lhe dizer por quê. Porque, eventualmente, de duas uma. Ou você vai sair machucado, ou você vai machucar. E se você machucar, você pode sentir pena da outra pessoa. A briga física pode gerar o mesmo sentimento. Eu até acredito que, por exemplo, se for uma luta oficial, um negócio até mediante contrato, não vai dar tanto problema. Porque ali você já está entrando para bater e para apanhar. Você já está preparado para apanhar. Então, para mim, é totalmente diferente. Você pode até não concordar, de repente não gostar desse tipo de luta, desse tipo de esporte. Não sei se é o caso do Nando Moura, enfim. Ele, eventualmente, ele parece que diz que gosta de coisas de luta assim.
Só que, veja bem, luta física, assim, quando você vai já sabendo o que vai acontecer, é totalmente diferente. Principalmente se houver contrato antes. Agora, ruim, claro, seria a situação em que você é pego de surpresa. E você vai, por legítima defesa, teria que se defender. Mas agora, na briga intelectual é pior, porque se você está buscando, não acredito que você deva buscar brigas intelectuais. Que nem eu falei. Porque várias pessoas podem sair machucadas disso. Você, porque tem razão muitas vezes, a pessoa que eventualmente vai brigar contra a outra porque a outra pessoa estaria errada. Mas aí, dependendo do jeito que você agir, você pode sim sentir pena da outra pessoa e, eventualmente, parte disso, talvez não as informações que podem ser verdadeiras, mas o jeito de falar, a culpa foi sua e por isso você sentiu pena e talvez até tenha se arrependido. Né? Ou mesmo pelas simples informações, que por mais verdadeiras que sejam, também. E você pode sentir pena simplesmente por ter falado muitas verdades ou poucas verdades, mas que abalaram aquela pessoa. E, entendeu? Vai ser isso. E num primeiro momento, você pode sair machucado mesmo, até porque você pode estar errado, você pode confiar demais na sua opinião e no final você está errado. Então eu não concordo, eu acredito que as brigas intelectuais elas podem machucar tanto ou mais do que brigas físicas. Embora às vezes menos, né? Porque briga física pode te matar, as brigas intelectuais elas apenas incomodam a sua cabeça, mas afetam, incomodam, elas incomodam você. Então eu não concordo, não acho que nós devamos incomodar. Mesmo muitas vezes, já não só o caso do Nando Moura, de muitos outros, os comunistas, porque você acha que eles tiveram acesso a determinados tipos de conhecimento para buscar verdades em relação à, à crítica da direita contra os comunistas, ou mesmo informações governamentais em relação a quantas pessoas morreram e tal, quando na verdade o comunismo parece uma doutrina muito bem fundamentada, embora talvez não em todos os pontos, mas parece inicialmente uma doutrina muito bem fundamentada. Eu até digo que do ponto de vista sentimental, tirando a questão da fé, claro, porque os comunistas são ateus, mas de regra, mas você. E eu não estou falando isso em relação à teologia da libertação, até porque eu não sabia exatamente que era uma mistura do comunismo e da religião cristã, ou talvez mais da religião católica, eu não sabia disso. E, mas mesmo assim não, porque se você conseguir realmente vincular os princípios evangélicos ao comunismo, poderia funcionar desde que as pessoas quisessem, não no sentido de teologia da libertação. Mas de regra o comunismo é ateu, os comunistas são ateus. O movimento comunista é ateu, pelo menos eu creio na sua maior parte, inclusive defendendo doutrinas antibíblicas. Né? Mas, e aí nós entraremos no outro tema, a questão do comunismo ateu, eu acho que eu até vou fazer um vídeo sobre isso, que do ponto de vista lógico também não é exatamente isso, até porque eu já falei, o comunismo não mata ninguém, né? É uma teoria, não tem como justificar isso totalmente. Né? Então, a Bíblia talvez até teria como justificar isso, pelo menos pelo Velho Testamento. Mas o comunismo, a princípio, a priori, não poderia justificar isso dessa forma. E, de certa forma, mais ainda o ateísmo. O ateísmo também não poderia justificar o assassinato de pessoas, porque bom, o comunismo poderia justificar o assassinato de burgueses e muçulmanos, não das outras categorias. Mas os ateus não poderiam justificar a morte de ninguém porque há, claro, vamos dizer, sobrevivência do mais forte às vezes, em algumas situações naturais. Mas não, porque o ateísmo é a carência de valores. Então ele não defende nem o assassinato e nem o não assassinato de pessoas. Né? Ele defende a questão da procriação das espécies, então seria pró-vida. Então, defenderia de certa forma o não assassinato de pessoas. Então é isso. Mas enfim, esse é um tema talvez um pouco mais complexo. Vou fazer um vídeo outro dia acerca disso. E outra divergência que eu lembrei da igreja, sempre misturando argumentos, mas enfim, é interessante. Em 1 Coríntios 13 foi dito uma vez na igreja, também não sei se foi para mim, não sei se foi para provocar, não sei exatamente o que foi. Só que foi o capítulo 13 inteiro, acho que eu não vou ler o capítulo 13 inteiro, em que é dito, agora não vou lembrar exatamente as palavras, em que ele vem falando, por exemplo, sobre a questão dos dons, no caso do apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, que era uma das igrejas que ele fundou, inclusive na qual provavelmente, eventualmente foi sustentado, que ele trabalhou, mas eventualmente foi sustentado. Então, olha o que acontece. Ele vem falando dos dons. A tônica do capítulo 13 é quase contrária ao que ele vinha dizendo no capítulo 12. No capítulo 12 ele estava ali explicando os dons, as variedades dos dons, acerca de dons espirituais. Ele fala da unidade orgânica da igreja, que
todos os pedaços da igreja são importantes, e cada um eventualmente vai ter o seu próprio dom para a edificação da própria igreja. Tá, tudo bem. No capítulo 13, ele passa a falar sobre quase outra coisa, mas não é outra coisa. Por quê? Porque ele não está mudando o tema. Ele está agregando, na verdade, alguma coisa ao tema anterior. O tema anterior ele fala dos dons. No capítulo 13, ele está falando do amor. Mas o que ele diz? Ele diz que não adianta você ter nenhum dom, inclusive grande fé, conhecer línguas estranhas, eventualmente nunca até faladas aqui nesse planeta, língua de anjos, né? Então, se você tiver esses dons e não tiver amor, de nada vai adiantar, ou vai adiantar muito pouco. Mas ele diz praticamente, acho que nada vai adiantar. Então, ele ainda está falando de dons. Ele coloca o amor como norteador dos dons, mas ele ainda está falando de dons. Né? Depois ele vai continuar a tônica até no verso 11, em que na verdade ele continua, porque ele ainda continua falando de amor, mas ele não está falando exatamente sobre dons. Ele não está necessariamente vinculando o amor a dons, mas ele ainda está falando de amor, porque diz assim, o verso 11 do capítulo 13 da parte de Paulo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Perceba que ser menino não é pecado, mas eventualmente algumas coisas talvez até possam ser pecado, mas como ele pensava e agia, no geral, como menino, significa que depois disso ele passa a pensar de maneira diferente, mas muitas coisas que ele fazia como menino não são pecado, mas talvez algumas das coisas ele teve que abandonar para se tornar uma pessoa diferente e quase completamente pura, ou totalmente pura, para buscar apenas a vontade evangélica, ou a vontade de Deus na sua vida. E isso é exatamente o que ele vai dizer na continuação do verso. Ele abandona muita coisa daquilo que é menino. Quando cheguei, porém, a ser homem, desisti, porém não está aqui, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui vamos dizer, não, mas ele não está falando sobre amor. Ele está, porque ele não desistiria das coisas próprias de menino e seria uma pessoa mais adulta, ou talvez mais próxima de Deus, se não fosse o próprio amor de Deus e o próprio amor dele por Deus. Ele não teria feito. Então ainda o amor ele está norteando esse verso aqui. Por mais que ele talvez não esteja exatamente falando de dons. Mas ele deixou algumas coisas de menino para buscar, vamos dizer, uma verdade maior. Ele sacrificou boa parte daquilo que poderia ter sido, inclusive sacerdote, deixou a perseguição cristã, que seriam, na visão dele, talvez as coisas próprias de menino, e em relação àquilo que Deus poderia sugerir. Deus, talvez perdão, a sociedade poderia sugerir para ele se tornar, ele abandona essas coisas para buscar aquilo que Deus viesse a sugerir para ele se tornar. E aí, claro, ele se torna um missionário, um pescador de almas e de homens, né, para Deus. Então, nesse sentido. Então, ele, por causa do amor, consegue fazer essas coisas. Mas ele dá uma mini quebrada de tempo, mas ainda está falando do amor. Embora talvez ainda não esteja vinculando aos dons. Ele, depois, nesse próprio capítulo, ele vai dar algumas características do amor. E não necessariamente se referindo aos dons. E ele continua e explica o que é amor, ou as pessoas que têm amor, como elas agiriam, e algumas características dele. E daí ele fala dele mesmo. O que o amor acabou gerando, vamos dizer, especificamente nele. Ele deixou de ser menino para se tornar, vamos dizer, homem diante de Deus. Até porque há um verso bíblico que diz que Deus nos enxerga todos como crianças. Né? Então algumas pessoas só que conseguiram ou quiseram se tornar menos crianças do que outras, pelo menos diante de Deus, para poderem enxergar com mais lucidez as coisas. E para não olhar só no espelho de maneira embaçada, em que eu só vejo o meu próprio corpo, mas olhar face a face, em que eu consigo visualizar, não pelo espelho, mas visualizar, vamos dizer, eu mesmo, ou visualizar Deus e compreender toda a sua essência. Diz no 12, aqui há uma quebra maior. E ele vai falar exatamente dessa comparação. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Aqui realmente ele não fala tanto do amor. Mas de certa forma fala, porque apenas por meio do amor ele poderia ver de uma maneira diferente. Ele poderia deixar de ser menino e ver face a face. Apenas por meio do amor ele teria realmente a capacidade de fazer isso. Agora conheço em parte, porque não ama tanto. Então conhecerei como também sou conhecido, uma vez que ele atinge o amor total. Bom, então, para concluir, realmente não daria como, né? Não haveria meios para obscuramente você deixar de ser menino, né? Você ter essa visão mais profunda
no sentido de autorreconhecimento, ou conhecer a si mesmo, né? Essa questão da própria identidade. Porque você teria que se tornar adulto para isso, né? Só que adulto talvez no sentido aqui, tanto que ele não fala. Ele fala, cheguei a ser homem, para diferenciar do menino. Mas ao mesmo tempo, claro, isso daqui seria talvez um pouco questionável, porque só porque o sujeito eventualmente é menino. Não estou falando só de idade física, mas então é apenas pela obediência a Deus que você poderia é, atingir essa verdadeira realmente estatura. Porque, por exemplo, realmente, exemplificando, acho que eu até já falei isso antes no caso de Davi. Quando criança enfrentou o gigante, estava próximo de Deus. Quando adulto, eventualmente adulterou porque sentiu a tentação e acabou sucumbindo, a princípio. Sucumbindo a essa tentação, creio que sim. Então, você pode mesmo, adulto, maduro, acabar agindo como uma criança em pecado. Então, são questões relativamente contraditórias. Mas aqui, ele, de acordo com a história de Paulo, ele apenas chega a ser homem por meio do Evangelho e deixar de ser menino depois de experiências que ele tem realmente com Deus. Ele crê realmente nesse Deus como sendo mais poderoso do que todas as coisas e fazer com que ele consiga, de novo, a autoidentidade e o encontro, não só talvez da sua própria essência, que seria finita talvez, não no sentido do seu espírito, que é infinito, mas a alma vinculada a esse corpo e a personalidade que esse corpo tinha aqui é uma coisa finita, uma coisa que vai acabar. Nós, no céu, adquiriremos novos corpos, talvez com outras características, inclusive outras características de personalidade diferentes, ou pelo menos, no mínimo, complementando aquilo de bom que a gente já tinha aqui, e que talvez continue eternamente. Mas também com o objetivo de conhecer qual é a essência de Deus e ver a Deus face a face, e aí compreender toda a sua lógica, inclusive para esse mundo em que vivemos, por mais que muitas vezes nós não aceitemos. Então, eu talvez discordando, porque se houve realmente, nem no 13, porque no 13 ele continua dizendo assim, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Então aqui ainda ele está falando de amor, né? Apenas no verso 12 eu reconheço que há uma quebra de tema aqui. A princípio essa informação ela não tem nada a ver com o que foi dito antes, mas Deus sabe de todas as coisas e tem uma razão para esse verso estar exatamente aqui, né? Um pouco desfocado dos outros temas eventualmente trabalhados no próprio capítulo. Agora, o verso 11 eu não vejo razão para dizer que houve uma quebra, porque ele chegou a ser homem por causa do amor. Não precisa estar escrita a palavra amor ali literalmente para ver que ele está falando por causa do amor. Ele teve experiências com Deus, ele amou a Deus, ele amou ao próximo, e por isso fez com que ele até desistisse de algumas coisas próprias de menino para se tornar homem diante de Deus. E tentar um pouquinho mais profundamente averiguar face a face o que é Deus, vamos dizer assim, e o fundamento dessa experiência. Então é isso aí. Espero que algumas questões tenham ficado aí um pouco mais claras, né? E sempre completando, sempre eventualmente criticando aquilo que eu posso em relação ao conhecimento eclesiástico. Valeu, Deus é bom. Valeu.